Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou o professor Leonardo e este conteúdo é para o sexto ano. Tema da aula de hoje: capacidade de dissolução da água. Dentro desse tema, nós iremos ver misturas, tipos de mistura, mistura homogênea e mistura heterogênea, e os métodos para separar estas misturas, não todos, mas alguns. Primeiramente, a gente tem que entender alguns conceitos. Um deles é dissolução. O que é dissolução? Dissolução é um processo em que, ao misturar dois materiais, um material se dissolve em outro. Um exemplo, eu tenho água e sal. No momento que eu tenho dois materiais, um a água e o outro sal, ao misturarmos, nós iremos ter uma mistura. O que é solubilidade? Solubilidade é a capacidade que tem um material de se dissolver em outro. Nem sempre o material consegue ser dissolvido por outro. Um exemplo, quando eu coloco óleo em um copo d'água. Esses materiais, o óleo nesse caso não é solúvel em água, então não tem solubilidade no meio desse material. De acordo com a solubilidade, os materiais eles podem ser classificados em dois tipos: solúveis, quando eles conseguem se dissolver, um exemplo é água e sal. O sal é solúvel em água. E temos também os materiais insolúveis, aqueles que não se dissolvem, exemplo, água e óleo. O óleo não se dissolve na água, então, portanto, ele é insolúvel. E o que é mistura? Para a gente entender o que é mistura, a gente tem que partir do princípio de que, se adicionarmos um material a outro material, iremos ter assim uma mistura. Se eu pegar farinha e misturar com arroz, nós temos uma mistura. Se eu pegar leite e misturar com achocolatado, nós temos outra mistura. São misturas sólidas. Se eu pegar água e misturar com sal, temos outra mistura e assim por diante. As misturas elas podem ser classificadas de acordo com o número de fases, que são homogêneas, quando nós não conseguimos perceber fases nessa mistura, ou seja, uma única fase, exemplo, água com açúcar, água com sal, que a gente não consegue identificar o que é água e o que é açúcar dentro dessa mistura. E uma mistura heterogênea, que a gente consegue identificar as fases, consegue identificar os materiais encontrados, os materiais utilizados nessa mistura. Mistura homogênea, também chamada de soluções, apresentam apenas uma única fase, por isso não consegue diferenciar visualmente os materiais que as compõem. Um exemplo, água e misturar com açúcar. O açúcar vai ser todo dissolvido na água e a gente não vai conseguir identificar o açúcar dentro da água, salvo se a quantidade, a concentração de açúcar for muito elevada para a quantidade de água que tem no copo. Nesse caso, a gente ainda vai conseguir observar o açúcar, mas porque não tem mais, porque a água não conseguiu mais capacidade de dissolução. Mistura heterogênea. Elas são formadas por duas ou mais fases. Não são todos os materiais que são dissolvidos pela água. E mesmo aqueles materiais que são solúveis em água, há uma quantidade limite que pode ser dissolvida em um dado volume de solvente. É aquilo que eu falei da água com sal, da água com açúcar. Se eu pegar uma colher de açúcar e misturar num copo de água, eu consigo dissolver todo o açúcar. Mas se eu pegar metade de um copo de açúcar e colocar água nesse copo, nem todo o açúcar vai ficar dissolvido, porque ele alcançou o limite de dissolução. Na imagem a gente consegue observar um vidro, um copo, com uma mistura de três materiais: areia, água e óleo. A gente percebe nesse caso que há a formação de três fases. A superficial é a do óleo, a do meio é a água e a mais baixa é a da areia, formando três fases. As misturas, elas muitas vezes
precisamos identificar métodos de como separá-las. O reconhecimento do tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea, é uma das principais etapas para a escolha do melhor método. Podemos citar alguns exemplos de métodos de separação de misturas, como por exemplo decantação, filtração, evaporação e destilação. Iremos ver cada um desses 4 que eu citei, lembrando que existem mais. Caso tenham interesse, façam uma pesquisa no Google ou em seus livros. Decantação é um método que se baseia na diferença de densidade das fases de uma mistura. Consiste em deixar a mistura em um repouso para que a fase mais densa se deposite no fundo do recipiente. Em seguida, a fase menos densa é transferida para outro recipiente. Nós temos aqui uma água em que está misturada nela, dissolvida nela, sedimentos de areia, de barro. Com o passar do tempo, esse sedimento, por ser mais pesado, mais denso que a água, ele se deposita no fundo do recipiente. Dessa forma, ocorreu um processo de decantação. E com esse processo de decantação, eu consigo separar a água do que é sedimento. E isso pode ser através de um processo de retirada assim, como você está vendo nessa imagem, ou por um processo de sifonação, em que eu coloco um sifão, uma mangueira, que vai sugar essa água para outro recipiente. Lembrando que somente a água é encaminhada para o outro recipiente. Filtração é um método muito usado no nosso dia a dia. Ele serve para separar uma mistura heterogênea, ou seja, aquela que apresenta mais de uma fase. Ela se baseia na diferença de tamanho das partículas que compõem as fases. Consiste em passar a mistura por um filtro, no qual ficarão retidos os componentes que apresentam partículas maiores do que os dos poros do filtro. Essa técnica é usada para o preparo do café, é uma técnica utilizada no aspirador de pó, é uma técnica utilizada em diferentes ocasiões. Nós temos aqui um recipiente com água e um material sólido, uma mistura heterogênea. Ao passar por um filtro, somente o líquido passa e o que é material com maior volume fica retido pelo filtro. Evaporação. Ele pode ser utilizado para obter o nosso sal de cozinha. É assim que a gente retira o sal da água do mar. A água do mar ela é bombeada por meio de tanques para tanques mais rasos, mas de grande extensão, que ficam expostos ao sol. Isso vai facilitar o processo de evaporação da água, porque vai ficar uma lâmina de água e isso vai fazendo com que a água seja dissolvida e a água seja evaporada e restando somente o sal. Destilação, um processo utilizado pelo ser humano, em que ele separa os componentes de uma mistura homogênea, como por exemplo água e álcool, que a gente não consegue identificar o que é água e o que é álcool, mas a gente consegue separar porque os materiais eles apresentam temperatura de ebulição diferentes. Então, ebulição, lembrando que é aquela passagem da substância de um estado líquido para o estado gasoso. Cada substância tem uma temperatura de ebulição específica. Então, nesse processo, nesse método, é utilizado para obter, por exemplo, o álcool, como eu disse, o etanol, um exemplo de álcool, usado como combustível a partir de uma mistura na qual a água e o etanol são os principais componentes. A mistura é aquecida em recipiente fechado e o etanol, que tem uma temperatura de ebulição menor que a água, é vaporizado, ou seja, o álcool ter uma temperatura de ebulição menor, antes de chegar aos 100 graus Celsius, o álcool já evapora e é levado por todo esse mecanismo. Chegando nesta região, o ar quente sai e aqui passa por um processo de condensação, porque a base do
recipiente da tubulação é resfriada e o álcool que tinha ido para o estado gasoso volta para esse outro recipiente para o estado líquido. É um processo muito utilizado nas indústrias de bebida destilada.